Porque o ministro Gilmar Mendes, do STF, disse ontem que incursões armadas em comunidades, e abre aspas, são em alguns casos inevitáveis, mas não resolvem o problema, fecha aspas. Segundo ele, o enfrentamento ao crime organizado precisa ir além das ações pontuais das polícias e deve incluir planejamento, inteligência e cooperação entre as forças do Estado. Em publicação no seu perfil, no X, o magistrado declarou que, abre aspas de novo, a violência e o poder das facções revelam que o desafio da segurança pública vai muito além das fronteiras estaduais, fecha aspas, e que apenas uma atuação coordenada poderá trazer soluções reais. Abre aspas de novo. Ações isoladas e sem diálogo apenas mantêm o problema vivo, adiando soluções reais para uma crise que atinge todos os brasileiros, fecha aspas. E vou te dar mais um dado para a tua análise, professor Suano, que te vejo com vontade de falar. Eu concordo que tem que ter atuações coordenadas. Por exemplo, serão coordenadas a partir das reuniões que os governadores fizeram para interagir juntos contra o crime organizado. Deveria ter uma interação coordenada se a Polícia Federal tivesse aceito trabalhar junto com a Polícia Militar quando foi chamada para fazer juntos isso. E se ele sabe, o Gilmar e tantos outros, e são pessoas de muito saber, como combater o narcotráfico, a única pergunta que me resta é por que não fizeram até agora? Correndo riscos muito grandes, porque não querem. Eu vou começar rapidamente, Segre, pela importância do que você apresentou e do que o Marcília trouxe. É sutil, mas é essencial para aquilo que a gente está apresentando aqui. Primeiro, do Gilmar Mendes. Vamos lá. O pulo do gato do que o Gilmar Mendes está querendo apresentar aí, ele disse tudo aquilo que nós já sabemos. Por exemplo, já existe a coordenação entre as polícias estaduais. Isso já é concreto. Existe reuniões de grupos das polícias estaduais e dos governadores para tratar da violência, porque eles sabem que a violência e o problema do crime, ele ultrapassa os limites dos estados. Então isso já existe. Ele apenas quis dar um pulinho do gato, dizendo nós temos que aumentar a inteligência e contar um segredo para ele. A inteligência também já sabe. Todo mundo sabe. Basta ter um pouco de responsabilidade, respeito e desejo de executar, porque a inteligência também já sabe o que fazer. Exemplo, essa atividade ocorreu durante 10 meses de planejamento e foi atrás do governo federal. O governo federal, depois, segundo as palavras do próprio chefe da Polícia Federal, simplesmente não foram. Desmentindo o ministro Lewandowski. Veja, tudo isso que ele está falando já existe. O pulo do gato que ele está dizendo, nós precisamos centralizar mais. O que ele quer é centralizar e dar para o Ministério da Justiça e Segurança o poder sobre a segurança pública, que é a atribuição do Estado. É isso que ele quer. Esse é um ponto que tem que ser ressaltado. Ele está utilizando aquilo que nós já sabemos, criando a sensação de que ele está defendendo aquilo que nós defendemos, apenas dizendo assim, não, mas nós temos que trazer para o governo federal. O governo federal tem que tratar disso. Se o governo federal quisesse tratar disso, ele já teria tratado. O problema é que ele não pode. Por quê? Porque ele precisa de uma massa de indivíduos sob controle de determinados sujeitos que vão garantir a eleição deles, a manutenção deles no poder. E aí vem o que o André falou, que para mim é essencial, nós não glorificamos a violência, não. Não, claro. A detalhe é que se chegou, nós estamos vivendo uma situação de guerra. A filosofia da guerra coloca uma coisa que se chama diálogo da violência. O que é o diálogo da violência? É quando a tua violência é regida pela violência do outro. E há um determinado momento o qual você ultrapassa e não tem mais como retroceder. Por quê? Porque a partir daí, se é um estado de guerra, é a imposição de uma vontade sobre a outra. Se você retrocede, o outro simplesmente vai se sobrepor a você e estabelecer a ordem que ele quer, que é ordem nenhuma, a ordem do crime. Então, nós chegamos numa situação que o diálogo da violência nos coloca na condição de não poder mais retroceder para a diplomacia, pensando que for uma situação entre estados. Não tem mais, por isso, a importância do que foi falado. Porque eles vão divulgar como se nós defendêssemos a violência. Não, nós não defendemos a violência. É que a situação que foi criada não tem mais como retroceder. Esse é o problema. Agora, eu diria que isso é o STF dá o pulo do gatuno, não do gato. Porque ele, com isso, né, arranca do Poder Executivo e do governo estadual, as funções são deles, cooptam, usurpam as funções do poder alheio, né, para si. Mais uma vez,
O STF está dando um pulo gigantesco agora para, a gente vai falar disso, né? Mas essa DPF, esse Sim. movimento todo, ele tem por trás a criação de um novo inquérito do fim do mundo, agora da segurança pública. Mas aí também joga, e é importante clarificar os fatos. Eu estou colaborando com a empresa argentina porque tem informações de qualquer lado, então divulgam, pegam Globo, pegam algum desses e falam, nossa, o governador mandou 2.500 policiais para assassinar pessoas. Falam, não é que acordou dizendo, eu vou mandar 2.500 policiais para que entrem na favela. Não, ele foi para cumprir o mandato judicial, que era busca, apreensão e pedido de prisão de 100 pessoas. Fizeram inteligência, conforme o Gilmar Mendes indicou, e eles descobriram por onde os caras iam fugir. E aí o diretor, aí não sei se é o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, falou, é simples, aqueles que se entregaram estão presos, aqueles que combateram estão mortos. Ponto. É isso aí. E aí vem toda essa parte de direitos humanos. Então, 2 exemplos. No dia 31, sexta-feira, uma moça na linha vermelha estava dentro de um carro de aplicativo. Teve troca de tiros, de um lugar para o outro na linha vermelha. Um tiro pegou no carro, feriu o motorista e matou a jovem de 20 anos. A minha pergunta é, organizações de direitos humanos, vocês foram se solidarizar com os pais dessa moça? Aí vem mais outra. Ontem, ou antes de ontem, aqui em São Paulo, para roubar um celular, uma moça que cometeu um erro de sair do carro atirando um spray de pimenta nos ladrões, foi alvejado um tiro na cabeça, morreu. As organizações dos direitos humanos foram solidarizar ou só se solidarizam com família de bandido? Porque o resto do pessoal, população de bem, trabalhadora, também é ser humano. E tiveram todos os seus direitos humanos detonados. Cadê vocês? Mas vamos ouvir o que o Gilmar Mendes falou, por favor. De alguma forma, nós introjetamos a ideia de que esses territórios podem estar ocupados e que nós temos que pedir licença para lá estarmos. Quer dizer, isso não faz sentido algum. É preciso declarar em alto e bom som que isto é ilícito. Não entendi. Podem estar ocupados. Podem estar ocupados. Ou seja, não sabemos se estão ocupados. Gente com arma na mão pode que seja... Do Estado, os militares. Felipe, traduz isso. Não, mais uma vez, ele totalmente descolado com a realidade, falando que não sabe se estava ou não. Ele pode perguntar para o colega dele, né, o Flávio Dino, que estava lá no Complexo da Maré, foi sem segurança nenhum enquanto era ministro da Justiça, não tinha problema nenhum. E essa técnica que a polícia usou chama martelo e bigorna, né, que eles sabiam, através de inteligência, por onde iam fugir, esperaram na mata, a polícia foi avançando, eles foram se refugiar onde a inteligência já tinha levantado, que era a rota de fuga deles, e encontraram os inocentes. Os inocentes. Todos esses inocentes armados. É engraçado que eu vi lá umas fotos, né? Eles só de cueca, né? No meio do mato. Não sei se chegaram a ver quando eles estavam deitados assim. Não sei se eles estavam fazendo algum tipo de... né? Não eram criminosos, não. Fardados, armados, não. Estavam fazendo outro tipo de coisa lá na... Festa da cueca. É, festa da cueca, para não falar orgia. E eu, só completando também, eu até anotei aqui que o professor comentou como a esquerda ela gosta de pegar esse tipo de população, né, desses criminosos, desse submundo. E o professor Olavo falava muito isso, o lupen proletariado, né, que para poder engrossar a massa da revolução que eles querem implantar. Então eles se apegam nesse submundo de traficantes, de prostituição, para poder aumentar a sua base e ganhar a eleição, né? Só que o que eles, acho que não contavam é essa quantidade imensa de pessoas de bem que está favorável a essa ação da Polícia Militar, do Polícia Militar e Civil. E quando o ministro fala, não, precisa ter diálogo. Diálogo com quem? Não tem diálogo? Quem? Tem que ter diálogo lá na Maré? Não, tem que ter diálogo entre os policiais, entre as forças de segurança, sendo que o governador chegou a oficializar a Polícia Federal e eles que ignoraram. Diálogo com quem? É totalmente abuso de generalidade esse discurso dele. É só para poder ficar bonitinho, para poder passar no exterior, que não, falta diálogo, ninguém concorda. E os direitos humanos é direito dos manos. Igual, não tem outra justificativa. Quando a gente fala aqui dos 4 policiais que foram assassinados durante o seu dever, a sua obrigação
Direitos humanos estavam no velório, direitos humanos fez uma vaquinha. Não fez. Direitos humanos não tá nem aí pro policial. Eles só querem ver, fazer da jaziga, dar abraço na sua massa de manobra. São discursos bonitos, mas descolados com a realidade, Segré. Ô, Segré, De novo, diga. eu queria só comentar o Twitter do Gilmar Mendes, mas não o conteúdo, porque o conteúdo, para mim, não importa. É sobre a ousadia do ministro Gilmar Mendes de escrever no Twitter. Porque isso é ilegal. A primeira pergunta que eu faço é: quem perguntou a opinião do ministro Gilmar Mendes? Ele deve favor a algum eleitor que eu não estou sabendo? Ele é algum agente político? Por que ele está tweetando sobre o assunto? Ele deveria ter conta no Twitter, no X? Ele deveria falar fora dos autos? Ele deveria dar entrevista? Eu queria entender, por que o ministro Gilmar Mendes está querendo liderar um debate sobre segurança pública? Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal? Eu não estou entendendo. Ou esse é o papel do Poder Executivo e do Poder Legislativo? Eu gostaria de entender por que o ministro Gilmar Mendes se acha no direito de dar opinião sobre qualquer assunto. De novo, não vou entrar no mérito se a opinião dele está correta ou não. Ele não é agente político. Ele não foi eleito para isso. Ele não está lá para isso. Então, assim, acho que o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, já deixou de ser poder judiciário. E cada vez que vem um ministro e opina sobre um assunto para o qual não foi chamado, ele só deixa muito claro que hoje ele, além de juiz, ele é parlamentar e ele é poder executivo.